Não consigo ver igual. Cara, não consigo ver igual. Oi? Estão me ouvindo? Oi? Câmbio? E aí? Oi, Lara, eu tô te vendo, mas eu tô te ouvindo, mas não te vejo. Eu não sei, alguma coisa que tá dando com os Instagrams, Rian. Não sei nem o que falar. Eu não vejo nada, só vejo o Luiz e eu. Deixa a GG entrar aqui, peraí. Vamos ver com a G aqui. Pelo menos eu vejo ela, né? Já Oi, convidei pessoal. ela, tô esperando Oi, ela entrar. tudo bem? Sejam bem-vindos. Desculpa, mas nós estamos com algum problema com o Instagram que a gente não está conseguindo resolver, tá? Na verdade, eu não consigo ver nem o Rian. Vamos ver se eu consigo ver pelo menos a GG. E hoje a gente guardou algo bem especial para vocês. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre lombalgia crônica. Essa dor lombar, né, cronificada que acomete tanto a população. Oi, pessoal, boa noite, pessoal que está dando oi. E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, né? Quer dividir um pouquinho o que a ciência nos traz a respeito disso. E queremos passar uma. Ai, tô te vendo, amiga. Ah, beleza. Pelo menos Olá! tô vendo agora. Agora ficou bom. Vamos que vamos. Vamos lá, que agora ficou bom. Nossa, é agoniante, amiga. Daí tu passando um exercício, daí eu não conseguiria nunca fazer aqui sem te ver, entendeu? Não, Quero agora dar um vai dar oi certo. aí pro pessoal, dona Regina, querida, acabou de entrar, sejam todos bem-vindos, tá? Tem alguns pacientes meus ali amados, muito obrigada pelo carinho. E vamos lá, né, amiga? Vamos lá. Hoje você estava dizendo, né? A gente vai falar sobre dor lombar crônica, que é uma. Isso. Podemos dizer que é uma pandemia mundial também? Olha, não sei se dá para chamar de pandemia, tu entendeu? Mas com certeza é um acometimento mundial. Deixa só, né? A gente não deu oi pro Luiz, Oi, que Luiz. está sempre aqui nos ajudando, né? A gente está de dupla sertaneja aqui, RMF. Olha, amiga, eu acho que sim, a gente pode até chamar assim, com certeza. Na verdade, eu sempre enalteço isso em sala de aula, você já me ouviu falar diversas vezes, eu tenho essa preocupação, porque dor lombar ainda é o que mais acomete os nossos pacientes, ainda é o que mais tem, é o que mais faz com que o nosso paciente nos procure, e Uhum. infelizmente, ainda por mais que tanto se fale em dor lombar, é o que a gente vai, como é que eu posso te dizer? O que a gente está mais errando, vamos colocar assim, no tratamento. No sentido que ainda os estudos nos mostram que mesmo passando uma década, continua sendo dor lombar a condição que faz com que o nosso paciente, o indivíduo, não vá trabalhar, por exemplo. Uhum. E isso se torna um gerador de alteração na saúde pública, né? Uhum. Então, realmente é uma questão que a gente precisa continuar levantando, a gente precisa encontrar estratégias, entender melhor essa condição para a gente realmente ajudar o nosso paciente. Tirando um pouquinho o que a ciência traz, eu sempre costumo brincar, Gê, com meu aluno, eu sempre falo, de 10 pacientes com dor lombar, quantos você conseguiu realmente tratar e quantos ficou aquele calinho no sapato, aonde você vai, tenta, não dá, vai, tenta, não vá, vai, tenta, não dá. Porque realmente são várias condições, tanto intrínsecas quanto extrínsecas, Uhum. né? Então eu acho que é um tema que nunca a gente vai cansar de falar, porque realmente é uma condição que ainda faz com que o nosso paciente sofra muito. E tem pacientes, Gê, você sabe melhor que eu, com toda a tua prática clínica, que sofrem anos com dor Uhum. lombar, É. né? Tem a dor lombar, né, que é conhecida, que é por causa de outra patologia, outra condição, né? E que depois ela é tratada como tal, mas
tem essa condição de dor lombar crônica inespecífica, que não tem ligação, pelo menos não aparente, não conhecida, né? E que está aí acompanhando a pessoa durante décadas, né? Quer dizer, ela mora com a pessoa, ela convive com aquela dor, né? E eu já ouvi também, eu já li em algum lugar assim, que a condição de dor lombar crônica, pelo menos era, acho que alguma coisa que falava dos Estados Unidos, que ela gera mais gastos do que o próprio câncer, né? Exatamente. E quando a gente entra nesses dados, principalmente assim norte-americanos, a gente não pode deixar de levar em consideração a questão do uso abusivo de opioides, né? Que essa dor lombar crônica leva. Né? Então, assim, se a gente entrar em dados realmente, né, vamos dizer, na América do Norte, o que eu já estudei, né, em diversos momentos isso, esse uso abusivo de opioides, ele acaba gerando, como eu digo assim, não é uma preocupação só monetária, bem pelo contrário, na verdade, é uma preocupação com a qualidade de vida do paciente que pode nunca mais ser restaurada. Né? Porque a gente sabe que o uso abusivo de opioides, ele tem consequências que são avassaladoras na saúde. E uma delas é a dependência. Sim. Então, não é brincadeira, né? Hoje você compra, né, várias medicações, a gente não vai levantar nome aqui, mas a gente compra, o paciente ele consegue adquirir várias medicações que são à base de opioide de uma forma, né, que muitas vezes isso não é controlado. E os efeitos colaterais são muito grandes, né? A gente não pode nunca descartar. Então, quando a gente traz estratégias que realmente não são farmacológicas, estratégias que o paciente ele vai muitas vezes realizar um automanejo, então ele vai ter controle, né? Essa tentativa de que ele tenha controle da saúde dele. Estratégias que não fornecem esse gasto abusivo e tudo mais, eu acho que é tudo muito bem-vindo, né? Pra gente, e claro, estratégias que a gente já testou, a gente já viu e a gente trabalha, né, com a nossa, como eu digo, dentro da prática baseada em evidência, com a parte da nossa expertise clínica e também com a parte da pirâmide da aceitação do paciente, né? Porque a gente já testou diversas vezes, né, Gê? E assim, uma dor que é mal resolvida, né, como a dor lombar, ela acaba, como você falou, tem essa questão do abuso dos analgésicos, né? Tem também a questão de que a pessoa começa a evitar o movimento que dói, se ela não for bem tratada, e daí ela começa a criar fraquezas musculares, infiltração de gordura na musculatura, e aí, enfim, começa a criar um círculo, né, de retroalimentação dessa patologia, que é muito... Depois entra a parte daquela falha de modulação central, e aí você... Às vezes chega nas nossas mãos, assim, uma situação bem complexa, né? E aí você tem que ter uma abordagem multidisciplinar para conseguir resolver isso, né? Exatamente. Por isso que tanto hoje se comenta que realmente, dentro do que a gente vê que a literatura nos traz, é que essa abordagem multidisciplinar, né, esse juntar de estratégias são a melhor coisa, né, o melhor, vamos dizer assim, o melhor caminho para tratar esse desfecho. Né, que é a dor lombar crônica de origem inespecífica, que é o que a gente está comentando hoje. E essa dor, ela é uma dor muito característica do nosso paciente, né, Gê? É uma dor em faixa, uma dor que ela é maior ao acordar, depois no período de repouso, né? Ela é uma dor que realmente gera um incômodo, né? Como tu sempre fala, ela é uma dor característica, assim, desse tecido miofacial, né? Então, assim, ela é uma dor onde até a gente costuma dizer que ela é uma dor muito característica de partes moles, né, Gê? Então, ela dá uma dor bem específica, apesar de ser inespecífica, que a gente consegue identificar,
né? Quando há a presença dessas variáveis, quando a gente analisa na nossa avaliação, e essas variáveis são as que a gente traz para executar movimentos como que a gente vai ensinar hoje, né? Isso. Que a gente utiliza tanto no consultório quanto a gente ensina o nosso paciente a estar realizando Isso. em domicílio. A dor em queimação, aquela dor pesada, que a gente sabe que já o miofascial já está comprometido, né? Então a gente precisa começar a restaurá-lo, né? Reorganizá-lo. Legal. E uma coisa, Gê, que eu digo por causa que eu tive uma situação clínica onde eu tratei uma enfermeira, né? Ela é minha paciente ainda, e o trabalho dela ela trabalha de rápido, assim, emergência, né? Então ela se movimenta o tempo todo e E ela tinha um problema específico, fez uma cirurgia, né, do processo de herniação, e ela chegou, para mim, ela ainda tinha dor. Né? Ela tinha dor e depois o que aconteceu? Com o passar do tempo, toda essa proteção que ela criou, como, né, você bem colocou ali, que o paciente ele vai se restringindo a se movimentar, a realizar as atividades, até realizar um exercício, muitas vezes por medo, essa fobia de realizar o movimento. Esse tecido facial, ele vai o quê? Ele vai perdendo essa capacidade de tratação, de cisalhamento que a gente tanto fala, né? E se eu não tenho esse tecido realizando essa função fisiológica que é dele, automaticamente eu vou ter o quê? Uma das funções que é esse tecido conjuntivo de dissipar essas forças entre membro inferior e superior fica comprometido. Então, o paciente, muitas vezes, ele tem uma dor lombar específica, realiza o procedimento cirúrgico, mas continua com a dor, né? Então, a gente precisa... Então, eu me lembrei desse caso agora, sabe? É um caso que eu tratei, que mesmo com a cirurgia, ela continuava com essa dor bem característica em faixa, esse peso na lombar, vai sair da posição sentada para uma posição de extensão, né? Sente aquele peso realmente em faixa na lombar. Ou seja, né, a gente precisa, às vezes a dor não está lá onde o motivo levou à cirurgia, né? A gente tem já isso mesmo, né? Eu também lembrei agora aqui, você falando, eu lembrei de quando eu estava no mestrado de um artigo que eu tive que ler lá sobre justamente essa dor lombar, a fraqueza muscular, a infiltração da gordura no tecido muscular, e eles mostravam que os mastócitos M1, né, que são pró-inflamatórios, não é isso? Eles tinha maior presença deles, ou seja, a inflamação não se resolvia, né? Não, ela não entrava na fase de resolução, né? Então ela fica dentro desse ciclo vicioso, né? E para quebrar esse ciclo vicioso, a gente que é defensora, né, da reorganização da face, a gente sabe que precisa restaurar essa condição de fluidez, né, de viscoelasticidade, de capacidade de cisalhamento. Aí eu queria que entrasse aí você explicando, você trouxe uns artigos para a gente, né? Na verdade, eu trouxe umas informações, pessoal, que condiz muito com essa... Como a gente sempre fala para vocês, a nossa tentativa é em trazer uma prática baseada em evidência, né? Então, a gente traz o que é de mais atual na literatura, né? De artigos realmente que tenham... que sejam artigos bons, né, Gê, que tenham um fator de impacto bom, tenham um qualis bom, para que a gente possa trazer uma informação realmente de respeito, vamos colocar assim para vocês. E além disso, a gente une isso com a nossa experiência, né, a expertise do profissional e o que a gente já utilizou em consultório, né, o querer, o gostar do paciente e viu que o paciente reagiu muito à aplicação dessa técnica. Então, dentro da literatura, por exemplo, a gente tem um artigo da professora Langevin, que é uma das referências em estudo em face, que ela publicou no ano de 2011, aonde ela traz... Ela teve um N enorme, se eu não me engano, foram 71 indivíduos com lombalgia crônica e 41 sem, né, Gê?
Foi um N realmente bem grande, tá? Um artigo bem bom, aonde eles fizeram uma análise por ultrassonografia e eles observaram que os indivíduos com lombalgia crônica, eles apresentavam 20% a menos desse cisalhamento da face tóraco-lombar. Né? E em complemento a esse artigo, a gente traz um estudo próprio, né, onde nós publicamos no ano de 2021, onde a gente trouxe, né, a partir de uma revisão de escopo de estudos, estudos imunohistoquímicos, estudos anatômicos, estudos in vivo e ex vivo, como a gente fala, né? Onde essa face tóraco-lombar, ela pode sim ser considerada a causadora ou o que eu considero pior, ou manter essa dor lombar crônica, né? Então, quando a gente pensa e nessa face tóraco-lombar se tornando uma via nociceptiva constante, em decorrência do quê? Essa alteração de cisalhamento, a gente pode pensar que pode ser por isso, essa alteração de cisalhamento e essa presença, como tu muito bem colocou, dessa inflamação residual nesse tecido que não se resolve. Né? Então, o indivíduo ele fica num estado de inflamação constante. Então, ele faz o quê? Ele sensibiliza as terminações nervosas presentes nessa fáscia, que são inúmeras, principalmente aonde? Na região sacral. Né, Gê? Então, principalmente naquela região sacral, a gente observa que tem mais terminação. Então, por isso que o indivíduo ele fica, né, com essa dor em faixa, essa dor baixa que a gente fala, tá? E um outro artigo para complementar essa nossa live de hoje é o artigo do pessoal da professora Marpali, de 2021, aonde eles dissecaram, eles trouxeram essa não vou dizer nova, mas é uma nova imagem da face tóraco-lombar, né, Gê? Há muito tempo atrás, né, imaginava só aquele losango, aquela estrutura que vai de T12, desce pela borda ali né, a parte de dentro da crista ilíaca e recobre o sacro, até recobrindo o ligamento ilho-lombar. E hoje a gente sabe que essa é a parte posterior dessa face tóraco-lombar, né? Essa face tóraco-lombar, ela vai ter uma camada média e uma camada anterior. Para vocês terem uma ideia, essa camada média anterior, ela abraça o quadrado lombar, tá? Ela abraça o músculo quadrado lombar. Então, assim, é por isso que hoje vocês vão ver que essa dica que a Gê vai estar dando para nós, ela envolve muito essa região sacral, aonde é riquíssima na presença de terminações nervosas livres, e essa movimentação desse músculo, vamos dizer assim, que está abraçado por essa fáscia média e anterior, essa fáscia tóraco-lombar média e anterior, né, Gê? Sim. Então, a gente sempre gosta de fundamentar bem tudo que a gente traz para vocês. Não, é incrível esses detalhes anatômicos que são mais recentes, né, Lari? Porque a gente que fica muito, estou falando por mim, assim, para as pessoas que vivem a mesma situação que eu, a gente que fica muito dentro só do consultório, né, só na prática, a gente, o que tem de informação é aquilo que aprendeu na faculdade lá atrás, que já mudou muito, né? Então, como que eu ia imaginar antes que face tóraco-lombar tinha várias camadas, e essas camadas têm que deslizar entre elas, né? E elas são riquíssimas, como você mesmo fez aquela revisão de escopo lá, riquíssimas em terminações nervosas, então, assim, super sensíveis, né? Então, qualquer dentificação pode gerar dor, né? Ou qualquer dentificação pode manter essa dor, né? E a gente sabe que as intervenções manuais e o exercício são, nossa, maravilhosos para manter essa, vamos chamar de lubrificação, né? Essa viscosidade aí. Então, assim, é muito legal hoje ter todo esse tipo, todo esse número de informações novas. Tinha mais uma coisa que eu ia falar que é tão importante, que assim, que a face tóraco-lombar, ela é o centro do corpo, né? Então, todos os movimentos passam por ela, todos. Ela está ali para estabilizar e para transmitir força, então ela é muito importante. E quando ela não está conseguindo fazer o papel dela, né?
ter toda essa parte biológica funcionando, a parte fisiológica, ela fica comprometida, né? E essa dica que a gente quer trazer aqui hoje é um trabalhinho muito simples, que ele pode, se você fizer sempre, sentiu alguma coisinha, vai lá e faz, ele já dá uma normalizada nisso, entendeu? Então Já contribui bastante. não deixa acumular essa densificação, né? Muito legal. E eu acho também uma coisa que eu quero enaltecer, até a gente falou na aula de sábado para o pessoal, Gê, é o seguinte, para nós é muito importante, a gente vê isso muito dentro da nossa prática clínica, a gente vê nos estudos, a realização com parâmetros das intervenções, né, da fáscia. Vocês vão ver que a G, ela vai falar um local específico para vocês colocarem, por exemplo, a bolinha que ela vai utilizar hoje. Esse local, eu estou mostrando a bolinha aqui. Esse local, ele é um local que condiz, né, com aquilo que a gente comentou anteriormente, mostrando tanto o nosso estudo da nossa revisão de escopo, quanto o da professora Marpali lá mostrando essa relação das terminações nervosas livres, principalmente na região sacral. Então, é lá que ela vai colocar a bolinha. Isso está associado ao artigo da professora Langevin, que comenta, né, que 20% dessa população perde esse cisalhamento, né, quando se tem a presença de uma lombalgia crônica. E, além disso, ela vai trabalhar esse movimento, né, de translação do tronco, onde a gente também referencia com relação à própria anatomia da face tóraco-lombar. Então, eu acho que a gente não deve desmerecer, né, técnicas bem colocadas, bem embasadas, né, onde a gente traz parâmetros, né, não é porque é a mão, como eu sempre digo, que a gente tem que usar, ou um exercício que a gente tem que usar de forma aleatória. Um exercício, se a gente utiliza de qualquer jeito, o paciente se machuca. Né? Então a gente sabe, então a gente tem que aplicar, a mesma coisa acontece com a nossa mão ou com o autocuidado que a gente indica para o nosso paciente. Então eu sempre vou levantar essa bandeira, a gente estuda tanto para trazer o quê? Para trazer a melhor estratégia para vocês utilizarem aí, para vocês replicarem. Isso mesmo, estamos em busca disso, em busca de parâmetros, explicação, para melhorar o que já existe, né? Então, vamos lá para a nossa dica. Vamos lá. Dica de autocuidado. Pessoal, dá para ver bem o paciente, né? Oi? Aí, dá para ver bem o paciente. Vamos ver, não sei. Acho que dá. Porque a gente está com a tela bem dividida, né? Mas a gente está explicando aí. Então, eu vou pedir para o Rian retirar os comentários por enquanto, pessoal. Oi, Ana, beijo, tudo bem? Pessoal que está aí, só retirar os comentários que eu acho que fica mais fácil por enquanto para o pessoal visualizar. Pode ser, Rian? Isso, obrigada. Aí, ó, melhor, né? Fica melhor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, me tirei daqui também para vocês só ouvirem o que eu estou falando, tá? Então, assim, essa dica de autocuidado, eu vou usar uma bola murcha do Move Flow, lá da Fernanda. Eu e a Lari, a gente transita super bem entre as metodologias, os companheiros aí de metodologias. Então, a gente trabalhamos todos em prol do conhecimento da face. Então, nós vamos usar essa bola do Move Flow, tá? E vou usar um movimento que eu aprendi na ginástica holística, com uns parâmetros que foram acrescidos pelas nossas pesquisas. Então, vamos lá. Vocês vão flexionar as pernas, segurar a bolinha, elevar o quadril, tá? E vão colocar essa bola bem embaixo do sacro. Então, se vocês não têm essa bola especificamente, pode ser uma outra bola macia. Hoje a gente está dando muita preferência, muito mais preferência para os materiais que são macios do que aqueles materiais mais duros e rígidos, né? Então, solta o peso do quadril de maneira que ele vá relaxando, aplicando essa carga mecânica sobre a bola,
tá? Então, a bola, ela vai acontecer com a bola e com o tecido lá do sacro, o mesmo que acontece com a aplicação da técnica manual. Não, num primeiro momento, vai haver uma adaptação, uma mudança, né? Um amolecimento do tecido que vai envolvendo a bolinha. Então, nesse primeiro momento, vocês relaxem, respirem, vê se tem alguma coisa incomodando, às vezes precisa tirar o óculos, ajeitar a cabeça, tá? E eu vou pedir também para o Luiz aproximar um pouquinho mais as pernas, tá? E você vai, Luiz, imaginar que a distância entre um pé e outro é a mesma distância como se tivesse um pé no meio. Então, você tem 3 pés. O direito, o esquerdo e um pé no meio. Essa é a distância que a gente vai aplicar o exercício. Ok. Tá? Ombros relaxados. Tá? Então, vamos iniciar o movimento. Você vai estender a perna direita, nessa linha aí que você posicionou. Depois vai estender a perna esquerda. Isso. Os apoios vão ficar somente nos calcanhares. Tá? Isso. Isso aí é imediato. Oi? É alívio imediato. Alívio imediato, perfeito. Eu uso bastante essa dica aí, esse movimento. Você vai elevar os braços para o teto, Luiz. Isso, sem gerar muita tensão, tá? Isso. Vê se isso causa algum desconforto para você. Não. Não? Tá, eu fiz isso mais para o pessoal conseguir enxergar o trabalho do quadril. Mas você pode também deixar o braço aberto a 90 graus, se você sentir que é mais confortável, tá? Então, vamos lá. O movimento que você vai fazer é de translação do quadril pequenininho para a direita e para a esquerda. Acho que eu vou preferir que você solte os braços, tá? E deixe os braços um pouquinho afastados. Isso. Aí. Legal. Então, é um movimento que começa pequenininho. Você vai imaginar aqui em cima do seu quadril, tanto do lado direito como esquerdo, tem 2 taças, tá? Você não pode derrubar essas taças, ou seja, o movimento que eu estou pedindo não é rotação do quadril, é translação para a direita e para a esquerda. Dá para ver melhor, amiga? Dá para ver melhor. Se você conseguir subir o celular e mostrar ele por cima, uma vista superior, não, mais para cá. Não dá, eu acho, né? Aqui. Isso aí, Lari. Boa, boa. Abaixa um pouquinho mais o celular, mostra o quadril dele. Isso. Imaginem, pessoal, que ele está com o quadril em cima de um relógio grande e ele está levando o quadril dele para 3 horas É bom? e 9 horas. Ele tá suspirando curtindo, né? Ele está curtindo. Isso aí. Então, esse pequeno movimento, agora você vai dobrar as 2 pernas. Dobra uma, depois outra, tira a bolinha. Isso, solta as pernas e espreguiça. Tá? Então, uma informação importante. Como a gente já foi pesquisar isso em laboratório, né, a gente sabe que a gente precisa de um estímulo no melhor tempo para ter essas respostas modulatórias, né, Lari? Isso. Então, a gente sabe que cada estímulo, ele começa a fazer efeito a partir de mais ou menos de 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, e que no total a gente precisa ter um estímulo em torno de 9, 10 minutos, tá? Então, não adianta fazer correndo, não é o ideal você fazer uma sequência só. Então, esse, por exemplo, descansa um pouco, dá uma espreguiçada, se quiser dar uma torcida, uma alongada,
depois volta lá e repete novamente, tá? Vamos lá, Luiz, dobra as pernas mais uma vez. Vamos, amiga, só acho que é importante o relato dele, que ele estava realmente, ele falou, agora eu vou fazer esse movimento todo dia. A sensação de alívio dele estava bem grande. Vamos fazer de novo. Quando coloca a bolinha, ela se adequa tanto ao corpo ali que você fica só deslocando nesse sentido de 3 e 9 horas, que você começa a deslizar o quadril e ele dá um relaxamento muito grande na parte dessa faixa, né? Tóraco-lombar ali. Não, é incrível esse movimento. Que bom que você sentiu isso, porque assim, esse movimento, ele é muito bom, principalmente para quem passa muitas horas sentado, onde tem uma posteriorização do sacro, né? Isso. Essa posição tá ótima, amiga, que você pôs aí na câmera. Tá. Então, ó, relembrando que tem que ter uns 30 segundos antes de estender as pernas, para ter uma acomodação primeiro do tecido, né? Cadê a respiração 336 também, né? Pode fazer a respiração, isso, 336, que é ótimo. Tudo isso vai fazendo com que o tecido se adapte e vai envolvendo a bolinha. E aí sim, estende as pernas, sempre lembrando que as pernas têm que estar na linha do quadril, não muito afastadas, né? Principalmente os homens têm mais conforto com a perna afastada. Então, pedir esse alinhamento, fixa os 2 calcanhares, e aí começa esse micromovimento do quadril para a direita e para a esquerda. Quem não tiver bola em casa, pode usar um saco de arroz de 1 quilo, também funciona, tá? Pode, o que mais que dá para fazer? Dá para usar fazer uma bola de meia, vai pôr no meia, 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 né? Então, dá para improvisar. Isso. Bem devagar. Vai ampliando esse movimento. Você vai ver que pouco a pouco... E aí procurem ficar pelo menos 1 minuto fazendo esse trabalhinho. Isso. O rosto dele está sendo melhor aqui. Eu quero fazer também. Ah, mas faz, porque olha, outro dia eu cheguei da canoa com o meu sacro querendo, a sacroiliaca reclamando, eu fiz, mas é na hora. É na hora, né? Na hora já solta tudo. Mas tem que respeitar essas fases de adaptação, porque a gente sabe que a modulação da dor, a Lari que pode explicar melhor isso, ela é central, tá? A gente, através da bolinha e da carga mecânica, está conversando com as terminações nervosas e o corpo vai respondendo com isso. Aí, depois de 1 minuto, flexiona os joelhos, tira a bolinha, espreguiça. E vai dando uma disposição, não vai, Luiz? Uma vontade de fazer umas flexões, vai dando um astral bom. Espreguiça um pouquinho, torce um pouquinho o corpo de um lado, de outro. É isso, pessoal. Então, façam. Obrigada. Se for fazer só esse trabalho, 10 minutos. Deixa eu ver você aí, amiga. Abre a câmera. Ah, é? Eu adoro dar essas dicas aí. Ai, mas muito legal. E eu esqueci de te falar, a gente estava na academia, só abrindo um parênteses aqui, a gente estava na academia e vieram elogiar a postura do Luiz, eu parecia que tinha caído do caminhão da mudança, né? Toda descabelada. Vieram elogiar a postura do Luiz, né? A mecânica dele. Eu falei, também mais trabalhado do que ele é, né? Por nós o tempo todo. Faz isso no Luiz, faz aquilo no Luiz, né? Mas que legal, que legal. E eu acho incrível também, assim, que ele, cada vez que eu vejo ele realizar um movimento, assim, parece um paciente mesmo. Eles se surpreendem com isso, né? E o que eu mais gosto dessas dicas que você dá, Gê, é que o paciente ele se conecta com ele mesmo, né? Então eu acho que essa conexão, então tu vê ali, o Luiz estava concentrado no que ele estava fazendo, ele estava no momento concentrado com ele mesmo.
E isso é muito valoroso dentro de um processo de reabilitação e dentro de uma atualidade onde a gente faz tudo correndo, faz 10 coisas ao mesmo tempo. Ah, eu tenho que fazer aquilo, eu faço rapidinho. Não. Então, assim, é como a gente falou. Para ter essa conversa adequada com o nosso córtex, o nosso sistema nervoso central, a gente precisa enviar uma mensagem de qualidade, para a gente também ter uma resposta de qualidade. Então, abracem esse momento, expliquem, façam com o paciente em consultório. Falem para o paciente, coloquem ali no celular uma meditação guiada, uma música de 3 minutos, né? 3 minutos e meio vai ser o suficiente para você realizar. E você vai ver diferença. Então, às vezes, você está naquele momento de tensão, como a Gê falou, veio da canoa. Ou melhor, você está realizando um tratamento. Não é só a sua sessão uma vez na semana. Você precisa alimentar aquele corpo que você está, né, organizando, reorganizando, como a gente chama. Então, isso é uma forma de você alimentar todo dia. E, gente, é a constância. Tudo na vida é isso, né? Nada adianta você fazer uma vez e deixar, ou achar que o teu fisioterapeuta vai fazer um milagre, ele tem que resolver toda vez e você não tem que contribuir para isso. Não adianta. Esse é um movimento simples que vai ocupar 4 a 5 minutos do teu dia. E faz diferença, né, gente? Com certeza. Faz diferença. Experimentem. Quarto, pode ser antes de dormir. É como escovar o dente, todo dia. E a gente vai... toda semana, a nossa ideia é de passar uma dica diferente, que você vai construindo aí um repertório de autocuidados, né? Isso. Vai deixando o seu sistema facial mais organizado. Exato. Eu vejo assim que, por exemplo, para mim, né, eu que passo bastante tempo sentado, estudando, até mesmo os casos ali que eu faço toda aquela a parte ali de juridiqueza ali, sabe? É interessante porque volta e meia eu tenho essa dor na faixa toracilombar. E isso daqui, você fazendo no momento que está meio incomodado ali com o que está fazendo, você vai lá, deita no chão, pega a bolinha, faz todo esse processo, até isso vai te desestressar um pouco e você volta com uma atenção melhor ao que você está fazendo, né? Higiene mental, né? Faz até uma higiene mental. Obrigada, amiga. Esse é o marido perfeito e é o modelo perfeito da mulher. Obrigada, Luiz. Não, e não pense que ele fica bajulando, tá? Porque ele é o primeiro a opinar e dizer não. É crítica construtiva. É, crítica construtiva. Então tá. Crítica construtiva. Então, tá semana que vem tem mais, né? Pessoal, a gente vai viajar, a GG e eu, nós vamos estar viajando na próxima semana. Então, a gente não vai ter a nossa live na terça-feira, mas na próxima, que eu não lembro qual é o dia agora, deixa eu já ver aqui rapidinho. Então, não no dia 3, tá? No dia 3 a gente não vai estar, mas dia 10 de outubro a gente retorna, tá? Com mais dicas como essa. Dividindo a nossa ciência, a nossa experiência e o nosso amor pela reorganização miofacial. É isso aí. Obrigada. Boa tá? Fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez. E qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente. Até a próxima. Valeu, amiga. Valeu, Luiz. Valeu. Valeu, Rian. Beijo. Valeu, Rian. Verdade.